A Bíblia fala de um homem chamado Jó. As pessoas gostam de usar o exemplo de Jó, porque ele foi um homem que sofreu com paciência, enfim. Mas eu quero mostrar para você um outro lado desse homem chamado Jó. Porque no capítulo 1, versículo 1 do livro de Jó, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, primeiro, a Bíblia descreve o caráter desse homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Está claro até aí? Sim ou não? Assim, a Bíblia descreve como era esse homem chamado Jó. No versículo seguinte, diz assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então você vê, versículo 1, a Bíblia fala do caráter desse homem chamado Jó. Versículo 2 e 3, a Bíblia descreve os seus bens materiais. Ele era um homem que possuía muitos bois, muitas ovelhas, muitos animais. Era um homem que tinha muitos funcionários, muita gente trabalhava para ele. Era um homem bem sucedido materialmente. Bem sucedido materialmente. Se você reparar, a Bíblia começou falando de como era o interior desse homem chamado Jó, como era o caráter desse homem chamado Jó. Depois que a Bíblia fala como era o caráter dele, a Bíblia cita os seus bens materiais. Por quê? Porque mais importante para Deus é quem você é. Mais importante para Deus é aquilo que a pessoa é, e não o que ela possui. A Bíblia não começa dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem muito rico, bem sucedido, tinha muitos bois, muitas ovelhas. Não, a Bíblia diz: um homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava do mal. Depois que a Bíblia cita o caráter de Jó, fala dos seus bens. Porque para Deus, o que importa, ou o mais importante, é quem a pessoa é para Ele, e não o que ela possui. Nós já ouvimos testemunhos no altar extraordinários, pessoas que conquistaram, pessoas que mudaram de vida, pessoas que prosperaram, pessoas que tiveram sucesso. Mas quando essas pessoas enfrentaram momentos difíceis na vida, que elas não esperavam enfrentar, elas abandonaram a fé. As suas conquistas, os seus bens, as suas vitórias, as suas bênçãos, não conservou aquela pessoa diante de Deus. Não manteve aquela pessoa diante de Deus. Você entende, sim ou não? Isso é muito importante você saber. Não importa de que família você veio, não importa se você passou por problemas no passado, não importa o que você viveu, não importa as lutas que você teve. A partir do momento que a pessoa ela se converte ao Senhor Jesus, ela tem que ter esse entendimento, que Ele precisa estar em primeiro lugar na vida dela. Ora, o que aconteceu então? Um dia em que os filhos de Deus se reuniram na sua presença, veio Satanás no meio deles. Vamos ler, versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás na presença de Deus, imagine. Versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem muito rico, possui muitos bois, ovelhas.
É isso que está escrito? Homem o quê? Íntegro e reto, temente a Deus, se desvia do mal. Você vê que Deus, quando foi dar testemunho de Jó, não falou das suas bênçãos materiais, mas falou de quem ele era para Deus. Isso é uma lição importantíssima. Você pode não ter conquistado muitos bens materiais, você pode não ter até hoje conquistado na igreja, ou diante de Deus, bênçãos materiais, não faz diferença. Bispo, mas quem é de Deus tem que prosperar, quem é de Deus tem que ter sucesso. Tire isso da sua cabeça. Quem é de Deus, tem o seu valor diante dele. Se você prosperou com Jesus, aleluia. Se você ainda não prosperou com Jesus, você é tão de Deus quanto que prosperou. Se você conquistou muitas bênçãos com Jesus, graças a Deus. Se você ainda não conquistou muitas, conquistou poucas ou não conquistou nenhuma, o valor de uma pessoa para Deus não está nas bênçãos que ela recebe, mas em quem ela é para Deus. Então Deus falou: você viu o meu servo Jó? Deus não citou uma bênção material dele. Deus citou um homem íntegro, reto, que teme a mim e que se desvia do mal. Você está entendendo sim ou não? Quem está domingo, diga graças a Deus. Então acorda, por favor, e preste atenção. Você vê que Deus, conversando com Satanás, não citou os bens materiais, mas citou quem ele era. E disse mais, Deus disse a ele, então Satanás, versículo 9, então Satanás respondeu ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfêmia contra ti na tua face. Então Satanás falou o seguinte: eu sei quem são os seres humanos. Ele é íntegro, reto, temente ao Senhor, porque o Senhor abençoa ele, o Senhor abençoa a família dele, o Senhor prosperou ele financeiramente, o Senhor protege ele, o Senhor dá tudo o que ele quer. Ele é um homem abençoado. Tira o que ele tem e vamos ver se ele vai continuar sendo fiel. Porque o ser humano é assim. Nós só louvamos a Deus quando tudo está indo bem. Nós só somos fiéis a Deus quando tudo está indo bem. Nós só ficamos felizes de seguir Jesus quando tudo está indo bem. Mas quando as coisas não estão indo bem, ou quando as coisas não saem como nós gostaríamos que saísse, então nós já não temos mais prazer de adorar a Deus, não tem prazer de ser fiel a Deus, e às vezes não quer nem vir mais na igreja. Então Satanás usou a palavra certa, disse: olha, ele é íntegro, reto, direitinho, bonitinho, porque eu só abençoo a ele materialmente. Vamos tirar os bens materiais dele e vamos ver se ele vai continuar sendo fiel. Pessoal, você não tem ideia do que é isso. Você não tem ideia do que é isso. E aí então Deus fez o quê? Deus permitiu. No versículo 12 diz: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em seu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Deus falou: olha, você pode tirar todos os bens materiais dele, mas você não pode tocar nele, ele pertence a mim. E aí agora eu vou ler para você, rapidinho, porque é grande. Se quiser se acompanha aí, mas eu vou ler mais velocidade 10 aqui, só para você se situar com o que nós vamos falar. Versículo 13 diz: sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do teu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse:
os bois lavraram e as jumentas passeiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, deu uns 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Puxa, que paulada! Enquanto um estava contando uma perda, Jó, a gente estava lá, dali a pouco levantou um vento e caiu uma desgraceira danada, morreram todos os seus bois. Ele estava terminando de contar, chegou outro e falou assim: Jó, tem uma notícia ruim para você, aconteceu isso assim, morreu todas as suas ovelhas. Esse estava terminando de contar, chegou outro: Jó, aconteceu o seguinte, seus filhos e suas filhas estavam reunidos numa casa, a casa caiu em cima dele, mataram, morreu todos. Uma paulada atrás da outra. Satanás não perdeu tempo, uma paulada atrás da outra. Você imagine, pessoal, como continuar confiando em Deus, como continuar sendo fiel a Deus. Pense comigo, que Deus é esse? Mas, para você ver a espiritualidade desse homem chamado Jó, que a gente só usa o exemplo de Jó para paciência, mas para você ver a espiritualidade desse homem chamado Jó, depois que ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens materiais, ficou pobre, perdeu tudo, olha o que ele fez, versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. Quantas pessoas na igreja que você conhece que saíram da igreja porque roubaram o carro dela, porque um familiar morreu e ela se sentiu como se Deus não ouviu a oração dela, e ela saiu da igreja. Ela veio na igreja, ela orou, ela pediu a Deus, o pastor orou, o pai estava internado, em vez de ficar curado, morreu. O filho, em vez de ficar curado, morreu. E a pessoa se sentindo injustiçada por Deus. Por que Deus deixou isso acontecer? Eu sou uma mulher de fé, estou sempre na igreja, estou sempre orando, estou sempre buscando a Deus, e eu pedi a Deus para Deus curar o meu filho, e Deus deixou ele morrer. Ah não, sério mesmo? Ah não vou mais não. Porque as pessoas se decepcionam com Deus por essa razão. Elas se decepcionam por causa disso. Só que o que você precisa entender, que todos nós corremos o risco de sofrer perdas, pessoal. Não é porque você é da igreja que você não vai sofrer perdas. Eu, como pastor, eu estava pregando o evangelho no altar, os policiais de madrugada bateram na porta da igreja, conferiram: qual é o seu nome? Você é Márcio Carotti? Eu falei: sou eu mesmo. Olha, os seus pais morreram agora num acidente de trânsito. Morreram os dois de uma vez. Eu pregando o evangelho no altar, e Deus não foi capaz de guardar os meus pais. Fui lá no domingo, entrei no velório, todo mundo chorando, eu tinha que levantar os outros, sendo que eu mesmo estava desmoronado por dentro, um caixão de um lado, outro caixão do outro. Enterrei os dois e voltei para a igreja. A pessoa que é de Deus, ela sofre perdas. Ela sofre perdas. Você pode perder o seu filho para a morte. Bispo, pelo amor de Deus, não diga uma coisa dessa. Não pense assim. Você vai perder a sua fé. Você pode perder um ente querido para a morte. E aí você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Você pode sofrer perda no seu trabalho, mesmo você estando buscando Jesus, você pode passar por situações que você não esperava, você pode enfrentar uma doença e morrer.
Tem gente que a gente ora, ela fica curada, mas existe a última doença. Você sabe o que significa a última doença? A última doença é a que mata, não tem jeito, é o que leva. Tem gente que você ora e ela morre, não tem jeito, era a última doença, não tem o que fazer. Mas a pessoa diz, não, eu sou da fé e eu não posso passar por esse tipo de coisa, eu não posso viver isso. Então as pessoas se decepcionam com Deus, as pessoas ficam decepcionadas na sua fé, porque elas vivem situações que elas não esperavam. Você está entendendo? Sim ou não, pessoal? Imagine você, uma pessoa está para morrer, a gente vai, ora, ela fica curada, ela volta. Aí depois fica doente, está para morrer, a gente vai, ora, ela volta. Ela nunca vai morrer? Não tem uma doença que vai levar ela, não tem jeito. Pode o bispo orar, o pastor orar, é a última. Quem está entendendo, levante a sua mão. Estou falando isso para você não se decepcionar. Ah, bispo, eu trouxe a foto da minha filha que estava internada, o pastor orou, o pastor profetizou, o pastor disse que ela ia ficar curada e ela morreu. Era a última doença, ninguém consegue reverter. Isso, sabe o que é isso? Eu estou ensinando você a ser derrotado? Não, eu estou ensinando você a ter maturidade espiritual. Seja uma pessoa madura espiritualmente, para você não se decepcionar com Deus. Quantas vezes a pessoa pede uma coisa e recebe outra? Quantas vezes você pede uma coisa e recebe outra? O que você pediu para não acontecer, foi o que aconteceu. E o que você pediu a Deus, o que você pediu a Deus para acontecer, não aconteceu. E o que você pediu a Deus para não acontecer, foi o que acabou acontecendo. Olha só. Então, se a pessoa não conhece a Deus, ela entra em conflitos, ela se perde, ela desacredita de tudo, ela desacredita da palavra, ela desacredita do próprio Deus. Imagine você, Jó, um homem íntegro, se ele tivesse em pecado, na verdade, poderia dizer, bem feito, você perdeu porque você estava fazendo coisa errada, você perdeu porque você estava em pecado. A Bíblia diz, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal e mesmo assim perdeu tudo. Mesmo assim perdeu tudo. Porque quando a pessoa sofre derrotas, todo mundo começa a procurar pecado, ou não é verdade? Primeira pergunta da pessoa, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? O que eu fiz de errado? Por que eu não recebi essa bênção? O que eu estou fazendo de errado? Por que eu não recebi essa vitória? O que eu estou fazendo de errado? A pessoa enfrenta um problema de saúde, a primeira coisa que ela pensa, o que eu estou fazendo de errado, meu Deus? Você sabe que os religiosos do passado tinham esse pensamento. Quando viram um cego de nascença, os discípulos falaram assim para Jesus, Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram os seus pais? Olha a mente de formiga que eles tinham. Eles perguntaram a Jesus, ele nasceu cego por quê? Porque na cabeça dele, ele era cego porque ele tinha feito alguma coisa errada. E Jesus falou, nem ele e nem os seus pais pecaram, mas essa enfermidade é para a glória de Deus. Amém, pessoal? Amém? Está escrito lá. Existem coisas que estão ligadas a pecado, mas existem coisas que não estão ligadas a pecado. E se você procurar pecado, você vai achar, porque você não é perfeito, nem eu, nem o bispo, nenhum de nós. Procure pecado que você vai achar. Tem que conhecer a Deus. Então Jó perdeu tudo. Aí, o que ele fez, pessoal? Ele foi lá reclamar, não é? Pô, meu Deus, que coisa é essa? Sou íntegro, reto, temente ao Senhor e eu perco tudo? Não, ele colocou o rosto em terra e adorou a Deus. E olha as palavras dele, ele disse, versículo 21, nu saí do ventre de minha mãe, e o que? Nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não era Deus que tinha tomado, mas ele não sabia. Então ele disse, olha, vim pelado, desculpa, pelado é palavrão?
Não, vim nu, vai. Vim nu para esse mundo e vou voltar o quê? Nu. Deus deu, Deus tirou. 0-0. Entende? Vou repetir, não estou ensinando você a aceitar a derrota. Nós não aceitamos a derrota. Esse é o nosso espírito, esse é o espírito da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas estou ensinando a você a ter maturidade espiritual. Porque nessa, eu não aceito a derrota, eu não aceito a derrota. Um monte de gente abandonou a fé. Porque quando sofreram derrotas, não tinham estrutura espiritual para vencer. Quem é o dono da igreja, pessoal? O bispo? Quem é o dono da igreja? É o Senhor Jesus. Supostamente, por Jesus ser o dono da igreja, não deveria de dar uma coisa errada para a igreja. Se Jesus é o dono da igreja, como é que pode dar coisa errada para a igreja? E tem um monte de coisas que dão erradas para a igreja, mesmo Jesus sendo o dono da igreja. Quem está entendendo, levante a sua mão. Ora, para a gente terminar, o que aconteceu? Ele manteve-se firme. Aí pela segunda vez, Satanás voltou à presença de Deus. E Deus falou: Satanás, viu lá meu servo? Vamos ler capítulo 2, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Deus falou o quê? Ele continua o quê, pessoal? Firme. Continua o quê? Ele continua firme comigo. Viu? Enquanto ele tinha tudo, ele estava firme comigo. E quando ele ficou sem nada, ele continuou firme comigo. Isso chama-se conversão. Isso é ser convertido. É a pessoa que é apegada a Deus, porque realmente ama a Deus, e não pelos benefícios que Ele pode dar. E aí Satanás tinha uma outra carta na manga. Satanás disse, versículo 4, então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca ali nos ossos e na carne, e verás se não blasfêmia contra ti na tua face. Satanás falou: tá bom, o Senhor tirou os bens materiais dele e continua fiel. Põe uma doença nele. Põe uma doença nele. Vamos ver se ele vai continuar sendo fiel. Toca na carne dele. E aí, versículo 6, disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Versículo 7, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o da cabeça. Quer dizer, câncer. Satanás colocou câncer no corpo dele, dos pés à cabeça, encheu ele de tumores. Os historiadores dizem que doía tanto, que ele, a Bíblia também fala sobre isso, que ele se sentava em cima de cinzas, para aliviar a dor, de tanto que doía. Versículo 7 diz, versículo 8, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Versículo 9, então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Você vê, a casa caiu sobre os filhos, matou todos os filhos, mas conservou a praga da mulher, não é? Desculpa lá, pessoal. Desculpa lá, pessoal. As mulheres me olham feio, mas eu tenho que falar. A verdade é que quando a mulher de Deus é uma bênção, não é verdade? Mas quando não é também, meu amigo, conservou a mulher dele. E a mulher falou assim: ô Jó, olha o seu estado, você era um homem rico, agora você está pobre. Você tinha tudo, agora você não tem mais nada. Está aí, cheio de tumor, apodrecendo vivo, e você ainda continua confiando nesse Deus.
Você ainda continua tendo fé nesse Deus? Você ainda continua sendo íntegro a esse Deus? Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Manda esse Deus para os quintos dos infernos. Ele não faz nada por você. Olha só a sua situação. Uma mulher dessa não precisa nem do diabo, olha. Não precisa nem do diabo. Tem uma historinha, vocês já sabem, que o diabo manifestou na igreja e todo mundo saiu correndo de medo. Aí só ficou um homem sentado. Aí o diabo foi lá e falou: vem cá, você não vai correr não? Ele não, eu sou casado com a sua irmã. Já viu? É só Deus, pessoal. Quando eu era criança, a minha mãe me levou no Chico Xavier 3 vezes, lá em Uberlândia, porque eu tinha bronquite, então eu tossia muito, todo tempo tossindo. Minha mãe me levou no Chico Xavier, e o Chico Xavier pegou na minha mão, pegou na mão da minha mãe, e falou assim: você quer ficar curado dessa bronquite? Você vai fazer um juramento, você vai pôr o nome nele de Alessander, meu nome. Então meu nome é Márcio, aí o nome do meio, Alessander, que o Chico Xavier mandou colocar, e o sobrenome Carote. Depois que minha mãe colocou o meu nome de Alessander, nunca mais eu tossi, nunca mais eu tive bronquite, nunca mais. Aí um dia eu estava conversando com o Bispo Macedo, e eu contei isso para o Bispo Macedo. Ele falou: podia remover então esse nome do meio, né? Deixar só Márcio Carote. Eu falei: bispo, melhor não, vai que eu começo a tossir de novo. É melhor deixar, não mexer com o que está quieto, não é? Mas na verdade, eu tive outros problemas espirituais, e quando você entrega a sua vida para Jesus, o seu passado é quebrado, amém, pessoal? Alianças com o passado, enfim. Mas essa mulher foi conservada, e ela diz: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. E aí Jó falou assim para ela, versículo 9, versículo 10: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Quer dizer, ele achava que o mal também vinha de quem? Mas a gente sabe que não. Mas ele falou: você é doida, mulher, você é louca, você não sabe o que você está falando, você não sabe o que você está falando. Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você pode sofrer qualquer perda, você vai se manter firme com Jesus. Você sabe o que é ter Deus em primeiro lugar? Você tem o seu filho, você ama o seu filho, mas você sabe viver sem ele. Você tem a sua esposa, você ama a sua esposa, mas sabe muito bem viver sem ela. Você tem seu marido, você ama o seu marido, mas sabe muito bem viver sem ele, sem a sua mãe, sem o seu pai. Mas você não sabe viver sem o seu Senhor Jesus. Isso é tê-lo em primeiro lugar. Amém, pessoal? Mas a pessoa que diz assim: olha, se o meu netinho morrer, eu não sei o que vai ser da minha vida. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Olha, se a minha mãe morrer, eu não sei o que eu faço da minha vida. Tome cuidado com isso. Ele tem que estar em primeiro lugar. Porque se acontecer de você sofrer uma perda, você não vai suportar. Você não vai suportar, se você não tiver ele em primeiro lugar. Então, ser convertido é você amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, pessoal? É você tê-lo em primeiro lugar. E aí vem o batismo com o Espírito Santo, porque a pessoa tem ele em quê? Em primeiro lugar, acima de tudo, de todas as coisas. Graças a Deus. Exterminar, a moça tinha um namorado, ele se matou, pulou do apartamento, não sei de que andar, acho que foi do 25º, não sei, eu sei que ele morreu, e ela era tão apegada a ele. Depois de 3 meses ela escreveu uma carta, falou: olha, eu não sei viver sem você nesse mundo. E aí
ela se jogou do mesmo apartamento e falou: estou indo te encontrar. Se jogou também. Você vê o que é ter uma pessoa acima de tudo, fazer dela um tesouro. E tem gente que faz de outras pessoas o seu tesouro, bens materiais o seu tesouro. Agora, o mais forte dessa história, Jó conservou a sua integridade, foi ou não foi? Para a gente terminar, estou falando isso há 1 hora atrás, né? Está tarde, eu estou sem horas. Que horas são, pessoal? 10h30? Já era para estar acabando. A Bíblia diz assim, olha que bacana, Jó 42, o final da história dele, a Bíblia diz, mudou o Senhor a sorte de Jó. 42, capítulo 42, versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, e deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Quem diria, hein? Um homem que estava acabado, todo mundo mandando ele desistir de seguir a Deus, de ser fiel a Deus. Deus deu a ele o dobro de tudo que ele tinha antes. Aí a Bíblia descreve, versículo 12: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. Quanto eles tinham antes? 7.000, passou a ter 14. 6.000 camelos, ele só tinha 3, passou a ter 6. 1.000 juntas de bois, ele só tinha 500. E 1.000 jumentas, que ele só tinha 500. Teve também outros 7 filhos e 3 filhas. Até os filhos que morreram, Deus devolveu. Entenderam sim ou não? Fique em pé, por favor, no seu lugar. Isso é ser convertido. Amém, pessoal? Vocês entenderam, sim ou não? Então, ser convertido é ter o nosso Senhor em quem? Em primeiro lugar. Amém? E isso vai acontecer. Lutas vêm para você, vêm para mim, vêm para a igreja, vêm para os obreiros, vêm para os pastores, para todo mundo. Nós enfrentamos as mesmas lutas, mas Deus dá vitória. Ao mês passado, nós, lá em São Paulo, enterramos um pastor nosso, morreu de enfermidade. 20 anos ele ministrou a cura de muita gente, mas ele morreu uma enfermidade. A última doença levou ele. Nós tivemos obreiros, na pandemia, morreu obreiros, morreu pastores, foi ou não foi? Sim ou não? Deus não livrou. Por quê? Tinha que ser assim. Você ser convertido. Quando a pessoa é convertida, ela tem maturidade espiritual, ela não entra em conflito, porque ela sabe que Ele está em primeiro e que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Repito, não estou dizendo que você quando perdeu, graças a Deus que eu perdi, não é isso, mas você ter estrutura espiritual para você não perder a fé quando você passar por momentos difíceis. Entenderam, sim ou não? Nós vamos servir a Santa Ceia. Você não venha na igreja por causa das bênçãos, mas venha na igreja porque você ama a Deus sobre tudo, porque Ele está em primeiro lugar. Pega a sua Bíblia domingo que vem e venha buscá-lo. 9h da manhã, eu não vou estar aqui, o bispo Macedo não vai estar aqui, os outros bispos não estarão aqui, mas o pastor Wilton vai estar aqui, que é um homem de Deus, tanto quanto os demais. Amém? Aliás, muito ungido, por sinal, há muito tempo eu conheço ele, a sua esposa, uma bênção. A gente estava trabalhando junto lá nos Estados Unidos, na Flórida. Vai abençoar você. Venha na igreja por isso, porque você ama a Deus. Eu vou lhe servir a Santa Ceia, vou orar por você, vou lhe tratar muito bem, mas é você com Deus, você tem que colocá-lo acima de tudo. Porque essa semana que vem, sei lá, mês que vem, pode acontecer alguma coisa na sua vida que você vai precisar dessa palavra. Talvez a sua vida, bicho, graças a Deus, minha vida está uma beleza. Amém. Mas fique atento, porque a vida de Jó estava uma beleza, de repente, brum, virou tudo de cabeça para baixo. Entenderam? Sim ou não? Então tem que ter estrutura espiritual
para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Amém? Os seus olhos. Meu Pai, que o Senhor abençoe essa santa ceia, o Senhor abençoe aqueles que estão aqui e de repente não tem colocado o Senhor em primeiro lugar, não tem estado em primeiro lugar na vida dessas pessoas a sua presença. Se é um pecado, ela vai se consertar contigo, peça perdão a Ele, peça perdão dos seus pecados, das suas falhas. Meu Pai, lava a mente e o coração dessas pessoas, e que ela seja salva nessa manhã, cheia da Tua glória, da Tua presença, do Teu Espírito, seja transformada no interior, meu Pai. Venha, meu Jesus, porque o Senhor deu a vida na cruz do Calvário, o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Então venha salvar aqueles que estão aqui e que vieram buscar a sua face, a sua presença. Diga: eu quero ser de fato convertido ao meu Senhor e Salvador Jesus. Amém. Receba a Santa Ceia aí no seu lugar e nós vamos participar juntos. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim. Foi feita assim a cruz do Salvador, a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador, a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante o Calvário levaram na cruz o meu Salvador, uma coroa de espinhos, sua fronte sangrando ao Pai suplicou, transpassado de dor ficou. O meu Salvador, às 3 da tarde inclinou e ali expirou, Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Levante o pão. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro com pregos cravados, pesada. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Meu Pai, que o Senhor venha revelar a essas pessoas a salvação. Venha revelar àqueles que estão diante de Ti a Sua presença. Que seja a Tua carne, meu Pai, a Tua carne para produzir força física e sobretudo espiritual. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Quando ela comer desse pão, ela receba saúde, não só física, porque quando foi que vimos o Senhor doente na Bíblia? Nunca, jamais. Mas a saúde espiritual, ela tenha o Senhor sobre tudo, ela tenha o Senhor sobre todas as coisas,
antes de você participar da Santa Ceia, fale para Ele: meu Pai, eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida. Se é que realmente você quer seguir a Deus como Jó, aprender a adorar a Deus, não só quando as coisas estão indo bem, mas quando nós somos contrariados, quando nós somos desagradados, que é o mais difícil, porque adorar a Deus quando as coisas estão saindo do jeito que a gente quer que saia, é uma beleza, mas adorar a Deus com uma vida difícil, não, isso não é fácil, isso não é fácil. Imagine você, um homem que tinha acabado de perder tudo, que tinha motivos para xingar a Deus, para brigar com Deus, para chamá-lo de injusto, ou no mínimo perguntar a Deus o porquê que Deus deixou aquilo acontecer. Não, ele estava acima disso, e ele adorou a Deus e disse: eu vim nu, vou voltar nu, eu tinha, agora não tenho mais, e graças a Deus. E o Senhor restituiu em dobro, porque o Senhor é misericordioso. Apele para a misericórdia de Deus. Fala: meu Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias, tenha misericórdia de mim, perdoa os nossos pecados. Nós pecamos no falar, no pensar, no agir, nós desagradamos o Senhor tantas vezes, meu Pai. Não considere as nossas falhas, deficiências, debilidades, pensamentos carnais, sentimentos carnais. Vem, meu Senhor, que seja santificado, e esse pão não seja mais um pão, mas seja a tua carne, e quando ela participar, ela tem essa força interior dentro dela. Toda a igreja diga: assim seja, coma da carne de Jesus. Levante o cálice, por favor. Ao teu nome seja toda a glória, ao teu nome seja toda a honra, porque o nosso Senhor, na noite em que foi traído, tomando do cálice, dando graças, disse: esse é o meu sangue, que é derramado por vós, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que beberes em meu nome, e anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. E a igreja diga: assim seja. Beba do sangue, seja remido dos seus pecados. Seja lavado na presença do Deus Altíssimo. Levante o seu rosto e adore a Deus, como fez Jó. Ele adorou a Deus, com razão ou sem razão. Adore a Ele. Adorar a Deus é você falar para Ele o que Ele representa para você. Se você ama a Deus, fale que você o ama. Se Ele é importante para você, fale para Ele o quanto Ele é importante para você. Isso é adorar a Deus. Ainda que você não saiba como falar, ainda que você não ache as palavras certas, não importa, fale com Ele, fale com Ele, derrame a sua vida diante dEle, rasgue o seu coração na presença dEle, porque Ele é um Deus salvador, Ele é um Deus que vê. Os olhos do nosso Senhor Jesus estão sobre você agora. Exalte o nome dEle, engrandeça o nome dEle,
glorifique o nome dEle, você vai bendizer o nome dEle, aleluia, 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 aleluia. Ponha Ele em primeiro lugar na sua vida. Jesus disse: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E se Ele é o seu tesouro, o seu coração está nele. Ó, vem, meu Pai, vem com teu Espírito, vem com a tua presença. Ainda que ela não saiba orar da forma certa, ainda que ela não saiba orar do jeito certo, vem sobre ela, vem, ó Santo Espírito, vem com a tua presença. Te buscamos e te exaltamos. Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo. Se é, cante: Jesus é tudo. Ele é o tesouro que eu tenho. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Transformou minhas trevas em luz, transformou minhas trevas em luz. Meus pecados Ele perdoou, Ele perdoou. Já não quero mais nada do mundo, já não quero mais nada do mundo. Seu amor profundo Jesus me doou. Já não quero mais nada do mundo. Seu amor profundo Jesus me doou. Cante você: Jesus é do fundo do seu coração. Jesus é. O que Ele é? Guardado em meu peito, guardado em meu peito. Ele é tudo. Ele que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo. Os obreiros, virem-se diante do altar, estenda as mãos você também no seu lugar, e diga: Espírito Santo, se apodera de mim. Peça a Ele: Espírito Santo, me renova. Espírito Santo, vem agora envolver. O Espírito Santo vai possuir você. O Espírito Santo vai possuir a sua mente, o seu coração. O Espírito Santo vai lhe encher. O Espírito Santo vai lhe fortalecer. O Espírito Santo vai lhe revestir. O Espírito Santo vai lhe sustentar. O Espírito Santo está se movendo agora, se movendo aqui no nosso meio, se movendo agora. O Espírito Santo, Ele passa aqui agora para te fortalecer, para te sustentar, para te abençoar, para te, em nome de Jesus, te revestir da glória dEle e da presença dEle. Seja renovado na presença do Deus Altíssimo, seja renovado na presença do nosso Senhor. Ele sim é digno de toda glória, Ele sim é digno de toda honra, Ele sim é digno de todo louvor, Ele sim é digno de toda adoração. Oh, meu Pai, aceita o nosso louvor, renova esta pessoa, que ela tenha, meu Pai, na sua palavra o entendimento
entendimento, que ela tenha essa maturidade espiritual diante de Ti, ela seja, meu Pai, revestida do Seu poder, aleluia, aleluia, aleluia. Não tenha vergonha de adorá-lo, não tenha vergonha de exaltá-lo, não tenha vergonha de engrandecê-lo, de bendizer o nome dEle, o nome do nosso Senhor, que é digno de toda adoração. Ponha no seu coração as suas mãos e contemple a Ele, contemple o Deus que te vê, que conhece o seu ser, o seu interior, o Deus que te vê no secreto, o Deus que conhece seus desejos e sabe quem você é, porque foi isso que valeu naquele dia. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, aleluia, 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 aleluia. Oh meu Senhor, entregamos nas Tuas mãos essas pessoas, o Teu povo, a Tua igreja. Meu Pai, que a Sua palavra seja gravada dentro desta pessoa, para a Tua glória e para a Tua honra. Os olhos, faça silêncio, os olhos do Senhor Jesus estão sobre você. Os olhos do Senhor Jesus estão sobre você. Ele te fortalece, Ele te abençoa. Ele trouxe você aqui nessa manhã para ouvir o que Ele tinha para falar. Guarde isso. A Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a glória, e a Ele seja toda a adoração. Quando nós louvamos, o Senhor Jesus se coloca em pé no seu trono para receber o nosso louvor e adoração. Então, receba a vida de todos que estão aqui, meu Pai, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Cante orando e ore cantando, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, ao Senhor seja toda a glória, a Ele a glória, para sempre, a Ele a glória, só a Ele, não há outro, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a, para sempre, amém, para sempre. Só as mulheres, a Ele a glória. Receba o nosso louvor. Os homens adorem a Deus. Receba a nossa adoração diante de Ti, meu Pai, na Sua presença, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado, meu Senhor, para sempre, amém, para sempre. As mulheres adorem a Deus e os homens cantem, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Aleluia, 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 a Ele para sempre, amém, para sempre. Homens e mulheres, ergam as suas mãos, adorem a Ele, a Ele toda a igreja, a Ele a glória, só a Ele, mais ninguém, a Ele a glória, a Ele a glória,
Todos digam glórias ao Pai, glórias ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém.